Boa noite a todos. Vamos continuar a obra, essa que está aqui embaixo, né? Da Silva, a grande fake news da esquerda, do Pavinato. Perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. Nós paramos na página 137, no título Biquíni Dodói. Iniciaremos a leitura, né? Olha, meu bem, o que restou daquele grande herói, como Tarzan depois da gripe de emplasto sabiá, tomando cana nos botiquins, eu vou me acabar. Esse excerto da canção Biquíni Dodói insiste em tomar o meu pensamento enquanto finalizo este livro. Composto por Aldemir Blanc e João Bosco, ela foi gravada por Elis Regina no álbum Essa Mulher, de 1979. Tal como a maior intérprete brasileira, eu acho essa música um barato. Foi exatamente com essa expressão, um barato, que Elis qualificou a respectiva faixa na entrevista de lançamento do referido disco concedida à Rádio Nacional, em junho de 1979. Não que Lampião seja um barato, longe disso, mas depois de tudo o que aqui revelei sobre esse potencial psicopata e indubitável serial criminoso de todas as naturezas, eu penso nos seus entusiastas de hoje que, eventualmente, acidentalmente, possam ler a presente obra. A eles direi eu: olha, meu bem, o que restou daquele grande herói. Essa falsa e perversa figura do herói que tem resistido ao vento que sopra na noite dos tempos, é fruto da diabólica manipulação do pensamento através de palavras calculadas em semiótico, estratagema especialmente característico e dominado ou dominante por comunistas ao longo da história. Virgulino Ferreira da Silva nada mais é do que uma grande fake news da esquerda brasileira. Essa grande mentira do mito Lampião foi engendrada em meados da década de 1920 pelo comunista brasileiro, então capitaneado por Luiz Carlos Prestes. Se na referida década, mesmo tendo Lampião aceitado o convite para combatê-lo em nome do presidente Arthur Bernardes, e apesar de sua covardia por não a ter combatido, mesmo tendo recebido uniformes, muito dinheiro e armas cujas munições, lembre-se, preferiu-se o gastar contra o povo já oprimido do sertão, Prestes já enxergava os cangaceiros como camponeses revolucionários cujas ações poderiam, com o auxílio do Partido Comunista, ser canalizadas para a Revolução Social. Assim, via em Lampião a fascinante e indispensável figura de um líder justiceiro que roubava dos ricos para dar aos pobres, coisa que nunca fez. 10 anos depois, o comunista passaria também a considerar Lampião como a pedra angular para a construção do personagem de um herói que merecerá a atenção do mundo inteiro. Tal como Prestes, da Silva seria considerado um inimigo da nação por Getúlio Vargas. Lampião tornou-se tão adequado para Prestes quanto Jesus foi para Paulo. Prestes era um Platão que encontrava seu Sócrates em Lampião. Transformado o homem em mito, e notícia desse Lampião ideal foi exaltada com júbilo no 7º Congresso Mundial da Internacional Comunista, que aconteceu em Moscou no mês de agosto de 1975. Título Semiótica no Zaralho. Dos seminários do Dr. Luiz Sérgio Modesto, com o qual eu, no auge da minha honrosa
soberba juvenil, dificilmente estava de acordo, apesar de sua eloquente e sedutora argumentação ao falar da teoria geral do Estado, nos velhos bancos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Guardo a fascinante descoberta dos aspectos fundamentais da semiótica. Uma teoria geral dos signos que investiga, grosso modo, as relações e operações sígnicas mentais que acontecem de modo automático, intuitivo e implícito. Em outras palavras, a arte de dominar a consciência através de atos externos que provocam reações neurais calculadas para uma finalidade estabelecida por terceiros, de maneira que a implantação e a aceitação dessa finalidade não seja percebida pelos receptores ou vítimas. Porque, é óbvio, preciso enfatizar. Um conhecedor da semiótica é capaz de direcionar significado ou de produzir grande impacto e superdimensionamento de um acontecimento no espectador. Não é à toa que, nos dias atuais, a chamada semiótica de imagem ou matriz visual seja um instrumento publicitário de maior valor. 15 anos mais tarde, em 2018, para minha tese de doutorado sobre a condição do fanático religioso no direito civil, sem que eu percebesse, voltei à manipulação dos signos através dos símbolos graças às valiosas lições de Pierre Bourdieu, que, em O Poder Simbólico, conecta a eles um intrínseco poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que a ele estão sujeitos, ou mesmo que exercem esse poder. Um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoxiológica. Em português, o símbolo tem o poder de provocar reações de direcionar o entendimento das pessoas que não querem saber, não sabem ou não percebem que esse símbolo está sendo utilizado com a intenção de direcionar o conhecimento delas. Assim, todo aquele que se utiliza do poder de um símbolo para determinada finalidade, por não ser o gênio criador do símbolo utilizado, age como se fosse o seu criador substituto. Um vigário do gênio e também um vigarista, se estiver disposto a aceitar as exigências antiéticas de uma posição contraditória. Afinal, e essa é a grande lição de Bourdieu, se existe uma verdade, é que a verdade está em jogo nas lutas. Apesar de ter sido desenvolvida no final do século XIX pelo americano Charles Sanders Peirce, os estudos da semiótica aprofundaram-se muito longe dele. Essa nova ciência foi levada ao estado da arte na extinta União Soviética e foi responsável pelo estruturalismo linguístico dessa longeva, poderosa e perversa tirania. Mas volto ao doutor Modesto, que além do doutor e mestre em teoria do Estado, é também doutor em comunicação e semiótica. Nos seus seminários, o jurista argumentava que os modelos teóricos da política, por ele definida como mando ou força justificáveis, ainda apresentam intacto o cordão umbilical com a mitologia e seus derivados terminológicos dialéticos do bem e do mal das teologias religiosas, de maneira que muitas das ascensões da sociologia, da teoria política e do direito revelam fundamentos teológicos sem os quais ruíram seus argumentos persuasivos para a domesticação. Para ele, a origem ocidental da crença na ordem política vem do texto seminal da Ética, denominado Enuma Elish, do século VII a.C. Cosmologia teogânica de autor desconhecido que teria continuidade diluída na Torá, escrita entre o século IX e o século V a.C. Uma vez que o conhecimento da semiótica pode instrumentalizar interesses através da manipulação de ações para que encontre aceitação automática e implícita no registro de signos do interlocutor, em que se encontra tudo o que vem à mente, na qual o possível se torna real
pela conexão com o nosso conhecimento no instante do registro. A sua utilização no jogo político terá maior sucesso através da exploração dos derivados terminológicos diáticos e do bem e do mal nas teologias religiosas. Desculpa, perdi aqui no texto. Através dessa verdadeira patifaria intelectual que os comunistas brasileiros incensaram Lampião. Cícero Ramão podia ser um inimigo de Prestes, mas não tinha o monopólio dos signos cristãos. Era na esteira do pensamento de Baudelaire, um vigário do criador desses signos. E os comunistas, mestres ou vítimas inconscientes da semiótica, apagando a linha tênue que separa o vigário do vigarista, operariam esses mesmos signos cristãos com a intenção de arrebatar, através dos seus discursos, do cordel alheio e também da tradição oral popular, os corações cheios de fé em Cristo e na Virgem Maria daqueles sertanejos com os estômagos cheios de fome. Nesse sentido, valho-me das constatações da pesquisadora francesa Elise Jasmin. Abre aspas. A história de sua vida e de sua morte seria escondida por acontecimentos que guardam semelhança com a vida de Cristo. O pai de Lampião chamava-se José, sua mãe Maria. Lampião teria passado a adolescência na cidade de Nazaré. O número 12, evocando os 12 apóstolos, aparece com frequência nas narrativas que falam dos momentos fortes de sua vida. Duas personagens são citadas com frequência e associadas direta ou indiretamente a dois companheiros de Cristo. Trata-se de Luís Pedro, o melhor amigo de Lampião, seu fiel lugar-tenente, que podemos associar a São Pedro, e de Pedro de Cândida, o traidor que o teria vendido às forças policiais, embora fosse seu homem de confiança e cujo papel é comparado ao de Judas. Fecha aspas. Se os mais humildes seriam fisgados pelo esse fervor do catolicismo sertanejo, os mais letrados, por sua vez, seriam seduzidos pela literatura. Publicado em 1876, o Cabeleira, de Franklin Távora, foi o primeiro romance de uma série que se tornou conhecida como Literatura do Norte, um projeto literário que buscava representar o mestiço regional e os seus costumes como elementos relevantes da cultura nacional. O espaço solitário do indígena de José Alencar passaria assim a ser compartilhado com o Mamelê. Ao lado de Peri, na literatura brasileira, surge José Gomes, o Cabeleira, fruto da miscigenação entre a bravura heróica indígena e a nobreza caucasiana vinda do continente europeu. Cabeleira é um homem temido, que se fez perverso quando retirado da mãe, mas também amado, como o guerreiro espanhol medieval Eucide e o ladrão altruísta Robin Hood. Na história, a condenação do protagonista por seus crimes nada mais é do que a continuidade de uma injustiça estrutural contra os pobres. E abre aspas. A justiça executou Cabeleira por crimes que tiveram sua principal origem na ignorância e na pobreza. Mas o responsável de males semelhantes não será primeiro que todos a sociedade que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte da moral, e de organizar o trabalho, fonte da riqueza. Fecha aspas. Monteiro Lobato, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, revelou seu verdadeiro horror ao gênero. E abre aspas. Esborou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos rondons, que ao invés de imaginar índios num gabinete, com a reminiscência de Chantebrier na cabeça de Iracema aberta sobre os joelhos, mentem-se a palmilhar sertões de Winchester em punho. Morreu Peri, incomparável idealização de um
homem natural como sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos sobrelevava em beleza de alma e corpo. Contrapôs-lhe a cruel etimologia dos sertanistas modernos, um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira, como incapaz moralmente de amar Cici. Todos os volumes de Lauro Serno não bastaria para catalogar-lhes as crendices, e como não há linhas divisórias entre estas e a religião, confunde-se ambas em emaranhada teia, não havendo distinguir onde para uma começa a outra. A ideia de Deus e dos santos torna-se gecocêntrica. São os santos os graúdos lá de cima, os coronéis celestes debruçados no azul para espreitar-lhes a adivinha e intervir nela ajudando-os ou castigando-os, como os mestiços deus de Homero. Uma torcedura de pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o bicho que arruinou, tudo diabruras de corte celeste para castigo de más intenções ou atos. Daí o fatalismo. Se tudo movem cordéis lá de cima, para que lutar e reagir? Deus quis. Fecha aspas. Por outro lado, os comunistas brasileiros tinham à disposição todos os elementos para a criação do mito de Lampião e o zaralho filtrado pela semiótica que se mantém robustamente até os dias atuais. Tamanha foi a eficiência da empreitada que, mesmo diante dos fatos ainda frescos que não deixavam margem para duvidar que a realidade que Lampião foi um terrorista mercenário dos latifundiários contra o povo em 1959, o deputado estadual pernambucano Francisco Julião, líder das ligas camponesas que reivindicavam uma reforma agrária, definiu o cangaceiro como um símbolo de resistência. Fruto da injustiça social proveniente de uma estrutura agrária superada, Lampião, para o parlamentar, foi o primeiro homem do Nordeste oprimido pela injustiça dos poderosos a batalhar contra o latifúndio e a arbitrariedade. Essa percepção absolutamente equivocada persiste até os dias atuais dentro do ideário dos equivocados sem terras brasileiros e de todos os agentes políticos que os exploram. Vamos para mais um capítulo, né? Intitulado A Estética da Estupidez como Imbecilidade Coletiva. Qualquer tentativa de creditar algum heroísmo a Lampião ou de justificar no todo ou em parte os seus incontáveis crimes através do argumento do vitimismo social não passa do mais explícito exercício retórico de patifaria intelectual. Conforme já desabafei no prólogo do meu primeiro livro, Fora do Universo do Direito, Estética da Estupidez, a arte da guerra contra o senso comum. No meu tempo de estudante, ouvia-se com frequência dos expoentes acadêmicos orientados à esquerda e deitados em indisputável berço esplêndido, palavras de descrédito e doutrinas e autores liberais ou conservadores. Se porventura eram mencionados, mesmo sem análise ou exposição integral, isso se dava para a composição de um quadro sinótico, a fim de justificar o partidarismo do expoente, sua ideologia de esquerda e moral própria. Quer dizer, uma estúpida cortesia, uma tendenciosa exceção à regra de descarte prévio da doutrina divergente. Sobrevivi a essa dieta acadêmica mesmo sendo um direitista fora do armário. O segredo? Entreguei-me à pátria da honestidade intelectual, ao exercício ético e, por isso, autêntico da reflexão acerca daquelas doutrinas impostas. Ora,
O espírito acadêmico se identifica com o método científico e estar presente apenas nas cabeças honestas e curiosas, desafiadoras dos dogmas e das imposições doutrinárias. Afinal, o método científico pode ser definido simplesmente como um teste eterno de tentativa e erro para que se possa dizer que algo é verdadeiro. E porque a ciência é um teste eterno, esse verdadeiro é sempre provisório. Logo, todo aquele que não despreza a razão de ser do próprio intelecto nunca se contentará em aceitar automaticamente, exceto e tampouco se condenará a desperdiçar uma vida debulhando tal acerto prestigiado e festejado como se não existisse nada além dele. E com a crença de que o simples acesso a outras doutrinas representaria a mordida amaldiçoada na maçã do Éden. Bípedes, senhores da natureza e dos próprios destinos, têm curiosidade e motivação para, em frente ao certo trazido, recorrerem às premissas, checarem todos os fatos disponíveis até que se esgotem todas as possibilidades. Porque nada é honesto nem justo fora da verdade ou da verossimilhança. Sempre evitei a defesa de qualquer tese sem, antes, percorrer o caminho do diálogo com teses opostas e com as conclusões variantes em circunstâncias e realidade diversas. Intelectuais, acadêmicos e cientistas honestos agem como um juiz justo. Ouvem todas as partes contraposta para, mesmo quando suas emoções lhe trazem qualquer pré-julgamento, renunciando a toda preconcepção, a tomada de decisão sem que nenhum dos argumentos disponíveis seja negligenciado. No Brasil, politicamente polarizado dos dias atuais, a democratização no debate de muitos temas tabus foi, antes de tudo, mera exposição de absurdos contrários entre opositores incapazes de dialogar. Depois, reduziu-se à acusação mútua de fake news e vence quem tem o poder político. Esse debate polifônico, hoje, em risco de extinção, não logrou êxito em razão da intransigência de dois polos coletivados e, portanto, fechados ao método científico. Em outros termos, porque os dois lados estão em disputa pela hegemonia dogmática, não há debate, mas embate de pessoas que falam e não querem escutar. Os que se rotulam por sua ignorância, como esquerda, ignoram Aviltan Smith. Já aqueles que acreditam fazer parte da direita, que, incompreendida, passa a ser definida conforme a crença dos participantes, ferindo de mortes ou seu significado, ignoram ou travam guerra contra Marx. No fim do dia, ambos, a esquerda e a direita, não leram, e talvez nunca o façam, nem Smith, nem Marx. E porque não o fizeram, não pretendem fazer, todo aquele que ousa ler a obra de um autor que é elevado à condição de mito ou de profeta pelo polo oposto é definido como inimigo. Aquele que conhece os autores dos dois polos, para os quais são, respectivamente, mitos ou profetas, símbolos contrapostos, enquanto um autor é Deus para um círculo e diabo para o outro, o autor que simboliza o outro é, assim, o diabo do primeiro e Deus do segundo. Restará o astrocismo, nem tanto por se familiarizar com o outro, mas pela heresia de conhecer, de buscar a verdade e de pensar individualmente fora da coletividade despótica. Porque nos foi dada a graça do arsenal para a luta contra as trevas do pensamento. O único dogma que tenho aceitado na última década da minha vida, porém, de São Tomás de Aquino, a felicidade está em contemplar a verdade buscando-a. É o único propósito capaz de elevar a nossa vida acima do nível da farsa.
e, por isso, requer considerável bravura para viver a dignidade da tragédia. Proscrevendo a máxima de Inês Pereira, desprezo burro que me carregue e enfrento o cavalo que me derrube. E o burro que me carrega na vida real é na expressão gravada por Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. O imbecil coletivo brasileiro é capitaneado por intelectuais progressistas e entusiastas de filosofia que negam o sentido da história em razão de um sentimento depressivo consequente ao fracassado do comunismo. Juntos, eles compõem o intelectual coletivo de Gramsci a partir de um pacto que exige de cada um a renúncia à inteligência individual autônoma. O espírito desse intelectual coletivo é, para Olavo, o que anima a vida intelectual como um todo no Brasil, reduzindo-a a produzir, mimeticamente, pela uniformidade dos temas e dos valores. A discussão interna no velho Partido Comunista, o processamento coletivo das ideias por uma massa de militantes para obter, pela soma dos votos, a definição infalível da linha justa. O imbecil coletivo, portanto, é um coletivo de sujeitos dentro do qual cada um deve macular a sua individualidade e rejeitar a propriedade deve rejeitar a própria personalidade, de maneira que, tribalizado a sua vida intelectual, reduz-se assim à mútua interconfirmação de crenças, preconceitos, sentimentos e hábitos dos membros do grupo letrado. Posso afirmar que, clinicamente, tais sujeitos individualmente considerados pelo equívoco da redução das suas identidades ao conceito de identificação são o extremo oposto dos psicopatas. E porque se inserem em um extremo, tornam-se também seres perigosos marcados pela antipersonalidade. O imbecil coletivo é, em outras palavras, uma coletividade de estupidez que compartilham ou tentam se conformar a uma mesma natureza de estupidez. A estupidez, conforme analisei em meu livro Estética da Estupidez, por se sustentar da mentira, é um fenômeno que odeia a verdade. Diferenciado, por definição, do mentalmente incapaz ou estúpido é um manipulador ou ele é um sujeito acomodado, sem curiosidade, puramente violento, preconceituoso ou revoltado. O estúpido, incapaz, é de reconhecer a sua incapacidade em decorrência da sua vaidade. Aprofunda-se na sua certeza à medida que encontra a validação contínua do coletivo. De igual maneira, estúpido, além de binário, fator esse que eleva o risco da eliminação do grupo, já que uma só orientação diversa possa contaminar o conjunto das demais, pois só existem duas cores, quais sejam a do grupo e aquela do rival. Não existe tons intermediários. E a cada argumentação racional lança mão da hipócrita, porque imodesta, desculpa da humanidade que, para ele, transforma em entendimento seu desentendimento e garante a equivalência no debate ao exigir reconhecimento de seu intelecto atívico e com acanhadíssimo desenvolvimento. Para o estúpido, aqueles que ousaram contraditá-lo ou se levantaram contra qualquer um de sua tribo serão elitistas, comunistas, fascistas, stalinistas, frescos, machistas ou simplesmente serão invejosos ou não terão lugar de fala. Há sempre uma resposta genérica e sem significado para aqueles que enfrentam a verdade através da verdade de desconhecer a verdade. Nesse sentido, o retrato de Lampião como herói, ou injustiçado, ou qualquer coisa que valha, é, em última análise, um fenômeno produzido pela estupidez humana canalizada no coletivo da esquerda brasileira. Sim, exclusivo da inculta ou incauta esquerda brasileira, pois tal estética é insustentável e até mesmo abjeta
para marxistas sérios. Lembrando que toda reificação, coisificação, transformação de uma realidade vivida e dinâmica em coisas é uma forma de esquecimento. Herbert Marcuse, em seu ensaio sobre a dimensão estética, adverte sobre o perigo equívoco da redução de um movimento social a uma imagem ou a um recorte de imagens temáticas orientadas, mas divorciadas das palavras ocultas nesse recorte. Haja vista que tal redução somente possibilita uma transição do conhecimento por imitação, mimese cognitiva, impedindo que se chegue ao sistema no qual estão inseridos os elementos dessas imagens, bem como os horrores do conjunto que é dinâmico. Em suma, a estilização petréfica, os senhores do terror e monumentos que sobrevivem, blocos de memória que não se renderão ao esquecimento, pois o recorte de algum aspecto belo, bravo ou bom mitiga a realidade desafiadora e faz do estilo parte da cartaz afirmativa reconciliadora. Até mesmo para o celebrado historiador marxista britânico Eric Hobsbawm, entusiasta, defensor daquilo que chama de banditismo social, o mito de Lampião não passa de estética equivocada e torpe de um criminoso imperdoável perpetuada pelos intelectuais brasileiros, pseudos marxistas que ressalto não devem conhecer as obras de Hobsbawm em primeira mão, se é que já leram, inclusive, o Capital, do próprio Marx, por inteiro, mesmo que em edição traduzida para a língua portuguesa. Mais um capítulo denominado Bandido Social. Demonstro o que acabo de afirmar. Nenhum intelectual marxista verdadeiramente intelectual aceita endossar a estética do mito de Lampião celebrada por um século inteiro pela esquerda brasileira educada por mimese cognitiva. A única afirmação mais favorável a Lampião que se pode fazer com honestidade é: Lampião era um bandido, palavra derivada do italiano, qual seja bandito, que significa banido, posto para fora em razão da lei, independentemente de contextos pessoais ou circunstanciais. Marxistas de envergadura, Eric Hobsbawm, argumenta que para compreender o banditismo e a sua história, faz-se necessário analisá-lo dentro do contexto da história do poder, ou seja, do controle por parte dos governos ou outros centros de poder, no campo principal dos donos da terra e do gado, daquilo que sucede nos territórios e entre as populações sobre as quais pretendem ceder controle. O historiador assinala que somente no século XIX torna-se possível um monopólio efetivo das armas por parte do Estado. Antes desse século, nenhuma nação tinha capacidade de manter uma força de polícia rural eficaz que atuasse contra agente direto do governo central e abarcasse todo o território, de maneira que essa debilidade do poder propiciava o potencial para o banditismo, bem como levou alguns impérios a considerarem que certo grau de banditismo era normal e endêmico nas áreas fronteiriças dedicadas ao pastoreiro em zonas congêneres. Dentro desse contexto é que Hobsbawm parte para a definição de bandido social e, via de consequência, banditismo social. Abre aspas. São proscritos rurais que o senhor e o Estado encaram como criminosos, mas que continuam a fazer parte da sociedade camponesa, que os consideram heróis
campeões, vingadores, pessoas que lutam por justiça, talvez até mesmo visto como líderes da libertação, e sempre como homens a serem admirados, ajudados e sustentados. É essa relação entre os camponeses comum e o rebelde, o proscrito e o ladrão, que confere interesse e significado ao banditismo social. Fecha aspas. A partir dessa ideia, surge a necessidade da diferenciação dentro da mesma criminalidade rural entre o banditismo social e os ladrões comuns. Se, por um lado, as duas categorias criminais têm em comum o fato de que vítimas e atacantes são estranhos e inimigos, por outro, somente os ladrões comuns veem os camponeses como presa e têm consciência de sua hostilidade. Portanto, abre aspas, para um bandido social seria impensável apossar-se da colheita dos camponeses, mas não a do senhor, no próprio território em que ele vive, e talvez também não o fizesse em outro lugar. Por consequente, aqueles que assim procedem carecem daquela qualidade peculiar que caracteriza o banditismo social. Fecha aspas. O banditismo social, na esteira de Hobsbawm, corrige os erros, desagravam a injustiça e assim procede, põe em prática um critério mais geral de relação justa e equitativa entre os homens em geral, em particular entre os ricos e pobres, os fortes e os fracos. Porque a violência do bandido social é justiceira. A moderação para matar faz parte da ética desse bandido. Não era definitivamente o caso de Lampião. Direcionando especial interesse pelo rei do cangaço, o historiador questiona se Virgulino poderia ser um variante especial do banditismo social em razão do universo ético ou qualquer pertenceu, uma vez que muitas canções, muitos poemas e cordéis o enaltecem tanto como ladrão nobre quanto como monstro, bem como pelo fato de que Lampião foi e ainda é um herói para a sua gente, mas um herói ambíguo, pois apesar de herói, Lampião não era um bom. Tal hipótese especial do bandido social sertanejo, contudo, não se sustenta diante dos horrores fortemente registrados. Abre aspas. Lampião assassinou um prisioneiro, embora sua mulher tivesse pagado o resgate pedido. Massacrou trabalhadores, torturou uma velha que o amaldiçoara, sem saber de quem se tratava, fazendo-a dançar com um pé de mandacaru até morrer. Matou sadicamente um de seus homens, que o ofendera, obrigando-o a comer 1 quilo de sal, e incidentes semelhantes. Causar terror e ser impiedoso é um atributo mais importante para esse bandido do que ser amigo dos pobres. E curioso, embora na vida real Lampião fosse, sem dúvida, arbitrário e às vezes cruel, via si próprio como defensor da correção em pelo menos um aspecto importante, a moralidade sexual. Fecha aspas. Em quase 20 anos, Lampião tornou-se um poder em si mesmo, muito acima do poder dos coronéis, as quais, na primeira década de seu bando, prestou seus serviços contra os pobres. Contudo, politicamente, esse poder foi incapaz de oferecer uma alternativa real aos camponeses, o que limitava seu potencial revolucionário. Lampião não se encaixava em nada dentro do conceito de bandido social, mas essa estética equivocada assumida pelos intelectuais brasileiros garantiu a sua sobrevivência como tal, de maneira que esse mito, essa imagem errada, propositalmente criada pelos comunistas brasileiros, persiste no mundo urbanizado moderno como uma espécie de memória popular a que periodicamente os meios de comunicações públicos e o ressentimento privado dos fracos injetam vida nova. Mais um título denominado Grande Sertão, Verdades.
Contemporâneo de Lampião, o escritor e poeta paraibano João Martins de Ataíde foi um dos poucos com coragem suficiente para compor um cordel realista sobre o rei do cangaço, estando ele ainda vivo. Lampião é um bandido de muita perversidade. No lugar onde ele passa, vai deixando a orfandade. E não pode ter conceito os crimes que ele tem feito, fora e dentro da cidade. É ladrão assassino, é também deflorador. Fez do rifle um seu amigo, consagrado grande amor. E desgraçado perjuro, e mais sujo que um monturo, que nada tem de valor. Virgolino Ferreira da Silva não tinha nada de herói, nem de justiceiro, nem de comunista. Foi um agente da miséria, a soldo dos donos do poder que sempre lucraram com essa miséria. Lampião compartilhou com eles esse lucro e como um alpinista social de sucesso financeiro, um novo rico sem nenhum ressentimento passado. Sempre preferiu a companhia dos homens com muito dinheiro e poder. Suas interações não criminosas com os mais necessitados não passaram de esmolas. Interações bastante eventuais, pois longe de ser ignorado, o proletariado miserável, pobre e mediano, era vítima desse cangaceiro parasitário e sádico. Qualquer outra coisa que se afirme sobre Lampião não passa de mentira, de desinformação, fake news tão patente quanto a falsidade da patente de capitão. Nada mais. Uma mentira comunista tão bizarra que à época não passou despercebida aos olhos atentos de Graciliano Ramos. Entre 1931 e 1941, suas crônicas publicadas em jornais do Rio de Janeiro e do seu estado natal, Alagoas, denunciavam com ironia até e perversidade dessa invenção de comunistas do sul-sudeste brasileiro, que são discretamente descritos por Graciliano como cidadãos que nunca viram o sertão, falando dele como se tivessem vivido nele uma porção de tempo. É isso que estraga essa terra, não é outra coisa, não. A denúncia desses cidadãos descritos está inserida em uma crônica publicada em 1931. Nela, um lampião imaginário concede a Graciliano uma entrevista que nunca existiu. Abre aspas. Deixe disso, capitão, não se afobe. Novidade é um jornal. Um jornal? Sim, senhor, um papel com letras para embromar os trouxas. Mas o nosso é um jornal sério, um jornal de bandidos. Lampião mostra a dentuça e grunhiu. Anda procurando um chefe? Ah, não. Protestemos. Já temos. O lampianismo em literatura é diferente do seu. O que eu quero é entrevistá-lo, entende? O que quer dizer isso? É uma tapeação. O senhor larga umas lorotas, eu escrevo outras e no fim dá certo. Fecha aspas. A percepção de Graciliano Ramos sobre Lampião não muda em nada ao longo da década de 1930. Um ano antes da morte de Virgulino, em 1937, o escritor é categórico ao afirmar que se algum dia existiu alguma forma de cangaço com rasgo de cavalheirismo, do que ele duvidava, a ponto de cativar trovadores broncos do interior, essa modalidade foi aniquilada de vez por Lampião, pois seus métodos se resumem à barbárie e à monstruosidade. Bandido sádico do tipo que aniquila o inimigo em suas posses, em sua vida e em sua honra, castrando ou desonrando suas filhas. Lampião era um monstro, tornou-se um monstro, símbolo de todas as monstruosidades possíveis, reafirma o autor de Vidas Secas em 1938. Em uma edição de 1936, o jornal Sotepolitano
A tarde trazia a angustiante notícia. Abre aspas. Lampião reapareceu no Nordeste, com uma fúria nova, um ódio mais vivo, uma perversidade mais desumana. Já não se contenta em assaltar fazendas e sítios, ataca vilas e cidades. E o flagelo solto realiza o seu ciclo fatal. Destrói sistematicamente, por séries, com uma pontualidade de catástrofe prevista no barômetro, indica na folhinha meteorológica. E o gênio da desgraça que faz sua ronda. Fecha aspas. De fato, acossadas pelo terror, famílias inteiras saíram do sertão antes ou depois de terem sido levadas à mais absoluta miséria pelo Rio do Cangaço. Além da extorsão dos latifundiários, avalia-se que, em 15 anos, o bando de Lampião tenha roubado tudo de valor que existisse dos pequenos e médios produtores nas zonas rurais do estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. E não raro, quando não encontrava nada de valor, mandava o pobre sertanejo tomar empréstimo com agiotas na praça. Estima-se que, em quase 2 décadas, Lampião e sua quadrilha tenha movimentado mais de 270 contos de réis, equivalente a quase 34 milhões de reais. Nenhum centavo foi investido em nenhuma obra em prol da população, nem de caridade. A mesma desgraça recaída sobre os homens pobres, com famílias numerosas que viviam em pequenas propriedades em sistemas de posse comunal, Lampião e os seus cangaceiros invadiam essas propriedades e nelas se hospedavam. Apossavam-se de toda a comida disponível e dizimavam qualquer rebanho. Nunca tiveram projeto, nem nunca passaria pelas suas cabeças qualquer reforma ou revolução social. Eram única e tão somente parasitas do terror, espécie que já existiu. Mais um capítulo intitulado Quaresma de Triste Fim. 40º dies, em latim, se refere ao 40º dia que, biblicamente, coincide com o último dia de um período de provação. No Novo Testamento, Jesus é levado ao templo e assim apresentado ao Senhor, 40 dias depois do seu nascimento. De igual maneira, Jesus passa 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Por fim, antes de subir definitivamente ao reino do céu, o Cristo ressuscitado passa 40 dias com os discípulos. Sejam dias ou anos, a marca da 40ª é também representada como o fim de um período de dificuldade e demonstração de fé para que, no dia seguinte, se manifeste a glória divina. A arca de Noé não tocou o solo por 40 dias e 40 noites. Por igual período, Moisés permaneceu no Monte Sinai antes de receber a lei. Os hebreus levaram 40 anos até chegar à terra prometida e etc. Tal qual o povo de Nínive, mencionado no livro de Jonas, católicos romanos e ortodoxos, anglicanos e luteranos observavam 40 dias de penitência para obter a graça de Deus. No caso desses cristãos, a graça é poder celebrar a Páscoa, o momento da ressurreição, a principal celebração litúrgica dos seus calendários. Esse período de privações e penitências de 40 dias é chamado de Quaresma. No sertão nordestino, contudo, a memória dos assassinatos e vítimas que sobreviveram às atrocidades do bando de Lampião jamais encontraram nenhum sinal de glória, mesmo depois da decapitação desse chefe de quadrilha carniceiro. Tiveram, em contrapartida, uma quaresma de triste fim, ou lhes restou, e ainda resta,
Apenas uma quaresma sem fim. 25 anos após a decapitação de Lampião, de Maria de Déia e de alguns cangaceiros do seu bando em Grota do Angico, no sertão do Sergipe, e o cineasta baiano Glauber Rocha, um dos fundadores do chamado cinema novo no Brasil e ainda considerado, pelo menos pelos mesmos intelectuais, importante dizer pseudos marxistas que aceitam e perpetuam a estúpida estética heróica lampionista, um dos grandes nomes, se não o maior dentre eles do cinema brasileiro, ou seja, outra grande fake news da esquerda brasileira. Filmou e dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme estreou em 1964 e foi escolhido pelo governo João Goulart, nos seus últimos instantes, para representar o Brasil no 17º Festival de Cinema de Cannes, na França, que aconteceu entre os dias 29 de abril e 14 de maio do mesmo ano. Foi indicado, entre outros, 24 longas-metragens à Palma de Ouro. O prêmio de maior prestígio do badalado festival francês, com o título internacional Black White Devil. Ficou, todavia, muito distante do vencedor, o drama musical romântico francês Les Parapluies de Cherbourg. Acho que assim se pronuncia. Se eu não pronunciar em inglês, imagina em francês. Traduzo: As Guarda-Chuvas de Cherbourg. Escrito e dirigido por Jacques Demy. Deus, o Diabo na Terra do Sol não é um filme sobre Lampião, mas, semioticamente, remete seus protagonistas ao bando do Rei do Cangaço. O sofrido sertanejo Manuel mata um coronel que o enganou e o jogou na miséria. Ele e sua mulher, Rosa, juntam-se a um bando liderado por um santo na luta contra os grandes latifundiários. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, em novembro de 2015, colocou o filme na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, ranking no qual ele ocupa o segundo lugar. Pessoalmente, tenho a mesma opinião que ouvi da boca de Carlos Heitor Cone, em 2004. O filme é chatérrimo. A obra foi gravada em Monte Santo, estado da Bahia, no ano de 1963. Mas Lampião odiava tanto Monte Santo que, na sua lógica cabrunca, qualquer pessoa que fosse natural de lá deveria morrer. As gravações em Monte Santo abriram ainda mais a ferida, jamais cicatrizada, na alma de Terezinha, cujo avô, Silvino, foi brutalmente assassinado a mando de Lampião. Abre aspas. Chegou perguntando de onde eram as pessoas e meu avô foi dizendo: sou de Monte Santo. Monte Santo? Azulão, executa. Azulão chegou, amarrou meu avô e pendurou no torno e mandou fazer o que ele podia merecer. A primeira coisa que ele pediu foi uma coice de fuzil nos peitos. Os peitos de meu avô subiu. A segunda foi uma apunhalada no umbigo. A terceira foi uma apunhalada no peito esquerdo. Foi quando meu avô sentiu que aquela apunhalada entrou dentro do coração dele. Ele abriu a boca 3 vezes para falar com a filha, mas não deu. Aí Lampião mandou que o Azulão cortasse a corda e deixasse cair no chão. Foi quando ele derrubou meu avô e caiu de buço. 10 anos antes, fecha aspas, né? 10 anos antes de Deus e o Diabo na Terra, em 1953, e 15 anos depois da morte de Lampião, o cineasta Lima Barreto dirigiu e escreveu, com a ajuda da escritora Raquel... Ah, meu Deus, vou ter que correr aqui. Vai.
Onde foi que eu parei? Com a ajuda da escritora Raquel de Queiroz na criação dos diálogos, o cangaceiro, seu protagonista, o cangaceiro, o Capitão Galdino, era uma réplica ficcional de Lampião. No mesmo ano, na sexta edição do Festival de Cannes, levou 2 prêmios. Melhor filme de aventura, The Bandit of Brazil, e melhor trilha sonora. A imagem de Lampião ganhou o mundo de vez. Ficou 5 anos em cartaz nos cinemas franceses. Foi exibido em mais de 80 países e assim vendido para a Columbia Pictures. O filme foi rodado no interior de São Paulo, em Vargem Grande do Sul. Aliás, foi nas gravações desse filme que Adoniran Barbosa, que fazia parte do elenco, conheceu o conjunto musical Demônios da Garoa. Na trágica lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, este ocupa a 64º lugar. O fato é que, na contramão dos cinéfilos do mundo, o filme não foi aplaudido pelas vítimas, parentes e amigos das vítimas fatais do cangaço no sertão nordestino. Quando o cangaceiro entrou em cartaz em Maceió, Alagoas, Dona Estael Vieira, que teve a irmã sequestrada pelo bando de Lampião, ficou revoltada. Nas palavras do seu entrevistador, Ludgar Oliveira Cavalcante Barros, abre aspas, estavam transformando as desgraças e o sofrimento de uns em diversão de outros. Aquilo não era cena que alguém achasse graça ou quisesse ver para se distrair. Tanta tragédia, tanto órfão e sujeito ganhou dinheiro em cima disso. Para ela, este era o tipo de história que só se deve mostrar como exemplo do abismo para onde escorregam os homens que esquecem de Deus, a honra e o respeito ao próximo. A estúpida estética romântica e heróica de Lampião e dos seus cangaceiros, como se nota, é contemporânea ao rastro do terror e destruição de vidas, honras, sonhos e coisas deixadas por este bando. Contudo, o rastro da bruta realidade vai pouco a pouco sendo apagado ao passo que, porque é ideia, porque é imaterial. A estética permanece a ponto de se sobrepor a ele, ao rastro das indescritíveis dores dos sobreviventes prejudicados, ferrados, castrados, mutilados, desonrados pelo cangaço. Essa estilhação, ao mesmo tempo que petrifica e eterniza um merecido momento ao monstro, também reduz ao pó a memória dos homens que foram brutalizados até a morte e das meninas e mulheres que, depois de estupradas por verdadeiros animais selvagens, em bando ao pó voltaram. Último capítulo, denominado Não Me Leve a Mal, hoje é Carnaval. Nada disso importa, é Carnaval. O Carnaval se define, nas palavras de Roberto da Mata, como a ocasião em que a vida diária deixa de ser operativa e, por causa disso, um momento extraordinário inventado. O eminente antropólogo ensina que não se pode realizar um carnaval com tristeza, do mesmo modo que não se pode ter um funeral com alegria. Logo conclui o professor, carnavais e comédias são episódios em que o triste e o trágico devem ser banidos do evento, como as roupas do rei que estavam nu e não podia ser visto como tal. Quanto ao carnaval brasileiro, da Mata o entende como uma catástrofe positiva, pois, trocado o uniforme pela fantasia, alivia uma sociedade marcada pela hierarquia. É a possibilidade utópica de mudar de lugar, de trocar de posição na estrutura social.
de realmente inverter o mundo em direção à alegria e à abundância, à liberdade e, sobretudo, à igualdade de todos perante a sociedade. Dito isso, peço desculpas ao leitor por ter escrito o presente livro. É carnaval, como posso eu exigir que a memória dos assassinados, assim como as dores das mulheres estupradas, raptadas e daquelas que, como as vacas, foram ferradas com ferro em brasa no rosto, ao redor da genitália, e o suplício dos mutilados e dos castados por Lampião e o seu bando sejam levados em consideração. Como posso eu ousar criticar, trazendo à luz tanto horror e iniquidade, a homenagem feita ao rei do cangaço no carnaval? Perdoe-me, leitor. Deveria eu ter prestado maior atenção e levado em conta a sabedoria de Graciliano Ramos. Todas essas desgraças são um pormenor insignificante a prejudicar a verossimilhança de uma tragédia. É conveniente duvidarmos delas. Afinal, para que nos venham contar semelhantes horrores que estragam os preparativos do carnaval e não se harmonizam com a índole pacífica do nosso povo? Acabou o resto sobre biografia. E é isso. Acabamos a primeira obra, né, do quadro. Fica aqui um momento para que possamos refletir a respeito do final do livro. Então, no final do livro, ele só apenas acaba justificando a obra, retratando todos os males cometidos pelo bando de Lampião, né? Toda aquela carnificina, não existe outra palavra para tal, que acabou sendo transformada, essa carnificina, em símbolo de revolta, símbolo de uma luta do proletariado contra os capitalistas opressores, etc., né? Que é assim que, infelizmente, foi propagado na inteligência brasileira, né? Porque uma coisa, o Pavinato tem razão. Não interessa se você é de direita ou se é de esquerda. Não interessa a sua convicção. Se você ama Adam Smith ou se você ama Karl Marx, o que você não pode ser é alguém que vá viver preso a certos ideários sem que você tenha a capacidade de buscar a verdade. Nada impede que você ame a obra de Karl Marx, mas primeiro leia a obra de Marx. Você pode sim acreditar naquelas ideias, e aí você pode tentar buscar a verdade dentro do que Marx chama de materialismo histórico. Se você concordar com aquilo, beleza também. Isso nós estamos falando do pressuposto que você faça isso por questão de crença, de você acreditar que aquilo dá certo. A outra coisa que você deve fazer é, se você for alguém da área da educação, é tentar justificar aquilo cientificamente. E se você também ama também Adam Smith, apesar que ele usa Adam Smith como símbolo da direita, nessa parte eu vou discordar um pouco, tá? Pelo menos a direita brasileira, hoje, nós encontramos mais vamos dizer assim, uma preferência, um amor por duas vertentes, né, literárias, da área econômica, principalmente. A escola de Chicago e a escola austríaca. Eu não conheço, muitos direitistas são amantes de Smith. Mas se você amar Smith, como ele traz na obra, se você acredita realmente
na mão invisível do mercado, assim como ele mesmo traz, né? Por questão de crença, beleza, iremos respeitar. Mas você também deve procurar no campo científico meios para você buscar e para que você tente comprovar que a teoria da mão invisível é verdadeira. Então, ou seja, você não deve ser imbecilizado, usar a palavra mais correta. Você não deve se tornar um imbecil coletivo, que ele também traz na obra, né, como referência, que é assim que Olavo de Carvalho chamava a intelectualidade brasileira, que deixava de praticar a ciência para cuidar de dogmas ideológicos. Ou seja, você abria mão das suas convicções para você pertencer a um grupo que ele chamava de imbecil coletivo. Então, o que é justo na obra é isso, é você não fazer isso. Eu acho que o final dessa obra, o que eu posso mais chamar a atenção que nós encontramos foi esses pontos principais, né, bacanas, que realmente ele traz referência. Sobre as fontes, eu acabei de ler a obra agora, não tive tempo de revisar, e outras são muitas fontes, é muito trabalhoso para revisar. Mas já aconteceu de aparecer haters por aqui, né? Se caso algum deles desejar, nós podemos verificar as fontes e buscá-las todos juntos, né? Para tentarmos interpretar da melhor forma possível. Pretendemos, então, depois fazer uma última live a respeito dessa obra, para fazermos um apanhado geral da obra, não como foi feito nas lives de leitura, que houve primeira leitura, ao final, pequenos adendos, trazendo à tona o que nós aprendemos durante a leitura daquele dia, não a respeito da obra como um todo. A live a respeito de uma obra como um todo, acho que é mais bacana fazer de forma mais solta, né, mais tranquila, junto com uma galera que queira realmente discutir o tema. Então é isso. Hoje não teve muitos comentários, né, como houve na penúltima live. Houve aqui uma entrega de um presente, muito obrigado à pessoa que o fez. Agradeço a quem ouviu a leitura, participou da leitura. A proposta é justamente essa, é trazer um pouco de literatura, conteúdo que talvez esteja começando agora na plataforma e talvez até se estenda, né, com o tempo, se torne um conteúdo até muito mais viável. Foi uma aposta do nosso canal, do nosso perfil, para produzirmos algo, ao mesmo tempo que nós estudamos. É como se fosse um aproveitamento de tempo. Como é necessário ler, né, então como eu preciso ler a obra, se eu trouxer uma obra que eu nunca li e ler junto com vocês, ou ler aqui, se vocês estiverem participando... foi Bruninho que... não, está falando Responde Minha Rosa, né? Não foi comigo, então. Que eu nunca li, então significa que é uma obra a mais que eu estou lendo e ao mesmo tempo produzindo um conteúdo para terceiros. E para finalizar a live, peço desculpa pela leitura mais, vamos dizer assim, feita de forma mais... a palavra correta é mais presa. Porque quando você está lendo só para que ninguém escute, você lê com mais solto, né? Não tem o peso de você estar participando de algo que as pessoas também estão ouvindo. Então, assim, acontece um erro ou outro durante a leitura, isso é natural, acho que para qualquer pessoa que lê. Então, se torna algo mais verdadeiro. Tipo assim, ao mesmo tempo que é uma leitura mais tensa, mais pesada, é uma leitura mais verdadeira, porque as correções vão sendo feitas na hora, né? Eu tento dar um pouco de tonificação ao que o autor ali propõe, daquilo que eu estou entendendo, e é uma primeira leitura. É muito diferente quando você faz uma segunda leitura de um livro, né? Por exemplo, eu estou relendo a obra estou relendo a obra do Jordan Peterson,
e produzindo também conteúdos, né? Tem 2 aqui nesse perfil. Iremos soltar esse conteúdo também da obra do Peterson no YouTube. E já essa segunda leitura eu faço ela de forma muito mais leve. Por quê? Porque a segunda você já sabe mais ou menos a proposta do autor. Eu estou mais apegado a detalhes que eu não prestei atenção na primeira. E também a primeira eu fiz ela pela internet. Eu não gosto de ler pelo computador, eu gosto do livro físico, do papel. A moda antiga, você conseguir pegar. Entendeu? Ó, eu vi aqui a Lilia fez não sei se ainda, Lilian fez um comentário, não sei se a Lilian ainda está ouvindo, mas Lilian, você colocou assim, ó, o que significa isto comunista, não entendi. É porque assim, o autor, ele está fazendo uma crítica ao que os intelectuais brasileiros fizeram com a imagem de Lampião. E os intelectuais que fizeram que construíram essa imagem de símbolo, de revolta, do proletariado, de um Robin Hood, entendeu? Foi autores comunistas, e entre eles o nome que ele traz mais presente na obra é o Luiz Carlos Prestes, que é um dos fundadores do PCdoB, né, do Partido Comunista Brasileiro. E ele também é exaltado por outros comunistas, entendeu? Ao mesmo tempo que ele também é criticado por Gracili Ramos e tal. Então, ou seja, quando você encontra na academia brasileira professores com viés mais à esquerda, esses professores eles acabam transformando essa imagem de Lampião como ele fosse meio com Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Porque isso é uma visão romantizada desses professores de universidade com que eles se consideram comunistas, tá? Entre eles professores renomados, né, assim, bem conhecidos no meio, como também professores que não são muito conhecidos, mas que acabam ensinando, né? À toa que uma das lives que nós fizemos aqui, um rapaz comentou, disse assim, mas o Lampião lutava contra os coronéis e tal. Então, ou seja, o autor está trazendo isso, que na realidade isso não aconteceu. Ele nunca utilizou de nenhuma forma o dinheiro que ele roubou dos ricos e dos pobres do sertão morro nordestino para a obra de caridade, entendeu? Pelo contrário, ele era alguém que ostentava, ele tinha uma riqueza que, segundo o autor, se convertesse para os dias atuais, chegariam ali em torno de 34 milhões de reais. Entre joias, entre dinheiro e assim por diante. Então, ou seja, a resposta que eu estou falando, que eu tenho a te dar é essa, que a obra trata sobre isso, sobre esses autores comunistas, esses autores que se denominam comunistas, e a imagem que eles criaram de Lampião. Entendeu? Então, em resumo, é isso. Tendo qualquer outra dúvida a respeito da obra, eu consigo responder dentro daquilo que eu entendi nessa primeira leitura e os pontos que eu consegui pegar ali, que o autor dá muita importância. Porque, sim, ele vai fazer também uma crítica nessa obra, porque Lampião ele vai ser exaltado como alguém que tem que tem uma imagem ilibada, uma imagem perfeita para o nordestino no carnaval brasileiro, né? Onde uma das escolas de samba vai homenagear em 2023 Lampião, como ele fosse essa representação de revolucionário, sabe? Meio romântico a história. E o autor, o Pavinato, segundo ele fica revoltado com aquela homenagem no carnaval, porque se fosse para retratar o Lampião, teria que retratar da forma que ele realmente era.
que era um assassino, aí segundo ele psicopata. Nessa parte não, foi a única parte do livro que eu não acabo não concordando tanto, sabe? Porque ele traz um autor que monta 20 pontos de psicopatia, mas os pontos são tão subjetivos que, se você for para o Congresso brasileiro, eu acredito que grande parte dos parlamentares lá, inclusos, são também psicopatas. Mas, em resumo, ele vai trazer a realidade, né? O Lampião não teve nada de revolucionário, pelo contrário, ele não era uma pessoa que protegia os pobres dos ricos, que é o que estavam vendendo ali, né, no simbolismo no carnaval, que pelo contrário, o bando dele estuprava mulheres, crianças, você tem ideia, violentava meninas, virginava mulheres numa época onde a virgindade feminina era um símbolo de grandeza, porque tipo, a mulher ela tinha um dote na época, né, e isso estava na Constituição. Quando um homem deflorava uma mulher lá, a mulher perdia a virgindade, ele era obrigado a pagar o dote dela, porque era o valor que a mulher tinha. Sendo certo ou errado, a mulher ter esse valor não é a questão é que estava na lei, e mesmo sabendo que um ato de violência sexual contra uma mulher poderia acabar com a vida dela, os cangaceiros do bando respeitavam isso, independente que se a mulher fosse humilde ou não. Não interessa se ela era filha de coronel, se ela era filha de alguém, de um fazendeiro pobre, ou até mesmo de um sertanejo que trabalhava em qualquer outro meio para sobreviver, né? Aí tem aqui, ó, Bruninho, eu também não liria, mas eu também não entendi. Mas tudo bem. Pronto, a pior só esses comentários. Outra. E para finalizar, eu não consigo responder durante a leitura os comentários, tá? Mas quando termina a live eu gosto de dar um apanhado para responder depois, se alguém tem alguma dúvida. Ou até mesmo se alguém agradeceu, nós passamos a agradecer também logo depois, né, a participação. E digo isso, a participação de todas as formas, tá? Positiva ou negativa. Por exemplo, nós aqui do canal, nós achamos positivo quando as pessoas vêm tecer crítica, né? Quando elas procuram, porque é na divergência que nós podemos chegar à convergência. Então, acontece das pessoas fazerem alguns comentários que são negativos perante aquilo que nós acreditamos, mas isso faz com que abra-se um diálogo e a partir dali nós passamos então a conversar. Mas tem até mesmo esses comentários mais provocativos, achamos positivos também. Por quê? Porque faz com que a pessoa tenha uma abertura para que nós possamos conversar com ela. Na live, na última não teve nenhum comentário, mas na penúltima live um rapaz acabou comentando que eu ainda vou lembrar o nome dele, Juninho. Ele acabou comentando ele fez um comentário que eu achei muito engraçado. Ele diz assim que na bandidagem brasileira, tá? Não vou dizer que era ipsiliter, mas era mais ou menos assim, que na bandidagem brasileira existia bandidos mais honestos do que certos cidadãos de bens. Cidadãos de bens. E eu achei aquilo muito engraçado, mas acabou que levou a uma conversa até um pouco longa, né? Chegou a quase 1 hora. Eu aqui respondendo ele que não fazia sentido aquele comentário. Teve outro que fez um comentário assim, tentando combater uma fake news com outra fake news. Esse foi legal, porque eu convidei a pessoa, pedi para ela enviar mensagem no privado aqui, para
nós podermos conversar, e eu convidei ele para a gente debruçarmos em cima da fonte, porque assim, tem uma obra, a obra tem a fonte bibliográfica, então vamos então conversarmos, vamos debruçarmos nas fontes. E aí, velho, se descobrirmos que as fontes são inválidas, estou aqui para me redimir, dizer assim, olha, li a obra, as fontes apresentadas não condizem com a realidade, não são fidedignas, então é uma obra que requer uma crítica profunda, entendeu? Mas a pessoa não quis, né? A pessoa que comentou, infelizmente, ela não quis entrar em contato e muito menos quis ter o trabalho de verificar cada fonte que havia ali na obra. É isso. Então, vamos fechar aqui, até a próxima, gente, com a próxima obra. Não sei qual será, mas quem puder votar, agradeceremos.